Olá! Nossos Diálogos quer tratar de um dos grandes teólogos que influenciou bastante o caminhar de nossa igreja aqui na América Latina. Queremos, no ano do centenário do Padre José Comblan, prestar uma homenagem póstuma. Mas, mais que isso, queremos realçar alguns de seus pensamentos, que muito colaborou e colabora ainda hoje em nossa evangelização latino-americana. Padre José Comblan, nascido em Bruxelas, na Bélgica, em 1923, foi ordenado sacerdote em 1947. Ele era doutor pela teologia pela Universidade Católica de Louvain. Trabalhou na América Latina desde 1958. Chamado simplesmente de Padre José pelas pessoas com quem convivia, criou vários movimentos missionários leigos. Por exemplo, o Centro de Formação Missionária em 1981, Missionários do Meio Popular em 1986, Escolas de Formação Missionária na Bahia em 1989. Na Paraíba ele criou um outro centro em 1994, em Tocantins outro centro em 1997, no Pernambuco outro centro ainda em 2004 e em Barra, na Bahia, em 2011. Lá no Equador, ele foi assessor de Dom Leônidas Proano, era o bispo de Riobamba, um dos principais articuladores da opção preferencial pelos pobres, assumido pela Igreja Católica Latino-Americana nas conferências de Medellín e Puebla, e reconfirmada em Santo Domingo e em Aparecida. Teólogo de vasta experiência, ele lecionou no Equador, no Chile, no Brasil. A sua obra é vasta, mas a sua obra é polêmica, porque ela possui um forte caráter profético. Em 1995, passou a viver na Casa de Retiro São José, em Bahia, no estado da Paraíba, onde atuou na formação de lideranças populares, na assessoria teológica, e os últimos 2 anos de vida foram bem vividos, lá na Diocese de Barra, na Bahia. Ele faleceu no Recanto da Transfiguração, em Simões Filho, próximo a Salvador, para onde foi em tratamento de saúde quando sofreu um ataque cardíaco. José Comblan faleceu no dia 27 de março de 2011 e foi sepultado ao lado do túmulo do padre Ibiapina, no Santuário de Santa Fé, lá no estado da Paraíba. Alzirinha, professora do ITESP, da PUC Minas, pesquisadora, mulher, teóloga e podemos dizer sem dúvida alguma uma das maiores teólogas brasileiras do momento, muito estudou e muito pesquisou sobre as obras de Comblan. Então vamos acompanhar o seu depoimento. Em relação à obra de Comblan, eu costumo dizer, isso na minha pesquisa doutoral ficou muito claro, não é? E é interessante pensar que a minha pesquisa doutoral foi a primeira no seu pensamento, mas que hoje há um grupo grande de teólogos e teólogas interessados em continuar pensando à luz, não é, do desenvolvimento teológico de Comblan. A obra de Comblan, eu costumo dizer então que ela se divide em 2 partes, não é? Uma primeira parte, a produção que ele faz antes, não é, de chegar ao Brasil, e são obras escritas, algumas ele escreveu até da América Latina, mais obras que ele chamava obras de encomenda, não é? Obras que fazem sentido ao contexto, então, ao contexto europeu, como por exemplo a Teologia da Paz, depois a Teologia da Revolução, que são obras que fazem contexto, não é? A Teologia da Cidade, a essa transformação que o mundo passava no final dos anos 50 para os anos 60. Depois tem um segundo momento da sua obra, que para mim é muito marcado, que é o momento então em que ele produz a partir da América Latina, depois desse encontro com Dom Helder, e eu gosto sempre de situar a hermenêutica de Dom Helder, com essa ideia do pobre, do rosto do pobre, da realidade latino-americana, de pensar efetivamente as nossas questões. Comblan é sem dúvida o profeta da liberdade, nos convoca todos e todas para uma compreensão mais profunda da tradição de Jesus, voltar às fontes, voltar ao Jesus histórico
para alimentarmos nossa fé e nosso compromisso com o Evangelho vivo. Tchau!